Boa tarde. Essa é a terceira aula referente a cálculo vetorial, uma breve revisão, e utilizando os conceitos também no tratamento dos resultados no próprio OpenFOAM. Então esse é mais um vídeo no material de apoio para a disciplina Dinâmica dos Fluidos Computacional. Bom, já é do conhecimento de vocês, eu vou mais fazer uma breve revisão aqui para a gente relembrar algumas coisas, né? Nós temos entidades ditas escalares, né, como por exemplo a variável temperatura, tempo, pressão, massa e assim por diante, que são aí variáveis que não dependem do sistema de coordenadas, ao contrário dos vetores, entidades vetoriais aí, que possuem magnitude e direção. Para termos aí a magnitude de um vetor, basta aplicarmos a norma euclidiana. Temos aqui três representações de vetor, seja aqui, por exemplo, o vetor velocidade, em negrito, com as suas componentes em x, o minúsculo vezes o i, mais v minúsculo j, mais w minúsculo k, aqui no sistema de coordenadas cartesianas, ou nesse formato aqui, entre as chaves, ou a sua transposta, né? Então, são diferentes notações para a entidade vetor. Em mecânica dos fluidos também temos os tensores, seja a taxa de deformação dos elementos de fluido ou o tensor de tensões. Então é também uma entidade aí que a gente chama de rank 2, porque ela geralmente é apresentada no formato de matriz, um vetor rank 1 e um escalar rank 0, onde os elementos de mesmo índice demonstram aí, no caso aqui da taxa de deformação, a deformação linear, e os elementos de índices diferentes, o cisalhamento. Bom, essas entidades, existem operações que efetuamos sobre essas entidades. Vamos aqui para as principais, as mais importantes aqui no escopo da disciplina. Somando dois vetores, a gente soma componente a componente, aqui um vetor V1 somado a um vetor V2, essa soma gera aqui, componente a componente, o vetor V3. Quanto multiplicamos por escalar, a gente apenas faz o escalonamento desse vetor para cima ou para baixo. O produto escalar, de dois vetores nada mais é do que a projeção geométrica, de um vetor na direção do outro, Esse é o caso clássico aqui, de vazão volumétrica, o famoso vetor escalar área, que aparece bastante aí no equacionamento da mecânica dos fluidos. Um terceiro elemento, o produto vetorial, também aparece aí para a definição, por exemplo, do rotacional, É uma outra operação que a gente acaba utilizando bastante aí. Um outro conceito aqui, que às vezes acaba ficando meio confuso, é o gradiente, um operador gradiente, ele é um vetor, em que ele mostra para a gente, o gradiente nada mais é do que uma rampa, e ele mostra para a gente a direção onde a grandeza ela muda mais rapidamente, É a direção de subida, Um gradiente é a direção em que a gente sobe essa rampa aqui. Por isso que lá quando a gente estuda Fourier, tem aquele sinal de menos, que a energia ela segue na direção da descida, Então aqui representação aí do gradiente. Divergente nada mais é do que o gradiente produto escalar um outro vetor, No caso aqui, quando a gente faz o divergente da velocidade, a gente chega aí no princípio de conservação de massa, nesse momento incompressível. Laplaciano, a gente parece bastante na estudo de transferência de calor, Laplaciano da temperatura igual a zero é o primeiro caso de transferência de calor que a gente acaba estudando. Aqui o rotacional que eu já citei,
né, e também a manipulação de matrizes aí na solução de sistema linear, que normalmente é vista em cálculo numérico. Isso também a gente acaba usando aqui, né? Então, uma breve passada aí nos diferentes elementos de cálculo vetorial. Feito isso, vamos dar uma olhada num exemplo, colocar a mão na massa, usando o OpenFOAM. Para tanto, eu vou pedir para vocês acessarem o tutorial chamado Flange, que se encontra dentro dos tutoriais na pasta Basic, básico, e o Laplacian Form, né? Nesse tutorial, vocês vão observar que dentro dele nós temos uma pasta 0, uma pasta chamada Constant e uma pasta chamada System, né? Essas são as três pastas base do OpenFOAM, né? Todo o caso praticamente a gente tem obrigatoriamente essas três pastas aí, salvo quando é apenas para geração de malha, que a pasta 0 ela é dispensável aí, né? Se não, toda análise aí de CFD a gente vai ter pelo menos essas três pastas. A grande maioria dos tutoriais apresentam esses dois arquivos aqui, que são scripts para rodar o tutorial em questão, né? Então esse run seria para rodar esse tutorial do Flange e o allClean para limpá-lo. Nós entraremos em detalhe no que faz esse allRun a posteriori com o tutorial da cavidade, né? Nesse primeiro momento vamos explorar aqui a questão de escalar e vetores. Bom, então eu vou pedir aqui para ele rodar esse caso, allRun, Enter. É um estudo de um problema térmico de um flange, perdão, e acionando aqui o Paraphone, que é onde a gente visualiza os resultados, fica mais fácil eu descrever o problema para vocês. Bom, num primeiro momento, vou mostrar a geometria aqui. Esse é o flange que está sendo estudado, né? Observem que existe aqui diferentes regiões. Essa região em vermelho é um primeiro patch, que a gente chama no jargão aqui do OpenFOAM, né, que é uma condição de contorno, uma região do contorno, que a gente chama de patch. Então aqui nós temos uma condição de contorno para essa região. Deixa eu tirar essa malha interna, que vai ficar mais fácil de visualizar. Vou mostrar apenas os patches aqui. Isso, né? Então a região em cinza é o patch 0, né, a primeira região. O vermelho, nós temos aqui o patch 1 nessa face do flange, né? Na face oposta, que seria aqui uma região onde ficaria eventualmente os fixadores aí, o patch 2, e a região em azul aí, o patch 3, se começar do zero, né? Aí a gente vai dar uma olhada no arquivo lá para ver se realmente começa do zero, mas a ordem é essa, né? Primeiro esse camarada, essa parte de fora, e toda essa parte de dentro aqui, né? Essa face do flange, a contraface aqui onde estaria eventualmente aí os fixadores, e aqui a parte em azul. Bom, para a gente ter certeza do nome, aqui ó, tá aqui o nome, é patch 1, 2, 3 e 4 mesmo, né? Então, se eu tirar aqui, por exemplo, o patch 1, some aquela parte da região, então esse de fato aqui é o nome dessa região, né? Desse contorno, que foi chamado aqui de patch 1, né? Então esses são as 4 regiões aí onde são aplicadas as condições de contorno, e dependendo dessas condições de contorno teremos aqui a solução do problema térmico. Antes de mostrar para vocês os resultados, voltemos então aqui ao problema. Vou abrir aqui um novo terminal, onde percebam que agora temos mais pastas aqui, né, ao longo de iterações. Isso não é tempo físico, né, é um problema aqui em regime permanente, então são iterações até convergência, até a pasta 3, né?
Então, na pasta 0, nós temos aí as condições iniciais, né? Observando aqui dentro da pasta 0 apenas o arquivo T. Quem estiver trabalhando com Ubuntu, normalmente para visualização de arquivo texto, né, utilizado aí o Gedit, eu estou usando aqui o Xubuntu, né, uma versão mais leve aí uma distribuição com interface mais leve, e aqui eu tenho a mesma coisa, é o Mousepad, né? Então, Mousepad 0T, para visualizarmos aí no editor de texto o arquivo T. Então é aqui que temos as condições de contorno para a grandeza da temperatura, e no PET 1, tanto no PET 1 quanto no PET 3, temos a condição de gradiente nulo, ou seja, a condição de isolamento térmico. No PET 2 é imposto aí a temperatura de 273 Kelvin, e no PET 4 573, né? Bom, então quando a gente volta aqui no Paraview, né, eu sei que nessa região azul aqui, que é o PET 4, né, dá para confirmar aqui, ó, ela foi fora, essa região azul, é aplicado aí 573, e na região vermelha 273, né? Então uma diferença aí de 300 graus aí dessa parede para essa parede interna, que a gente pode imaginar como sendo aqui, né, como havendo, existe uma furação aqui, né, como havendo aqui uma espécie de válvula, obstrução nessa região. Vamos fazer um corte aqui, tentar enxergar essas condições de contorno. Muito bem. Isso, né? Como se tivéssemos aqui uma válvula nessa região, e que na porção azul, como se tivéssemos aí um fluido aquecido a 573 Kelvin, e na face vermelha, nessa face aqui, como se ela estivesse em contato com algum componente aí que garantisse a temperatura de 273, né? Então, essas são as premissas aí desse problema, que possui em todas as outras faces a condição de isolamento térmico. Esse é um modelo idealizado. Certamente teremos dificuldade aí de encontrar exatamente essas condições de contorno. Temos uma falha aqui nesse PET, né? Mas para fins aí do objetivo da presente aula, né, desse material complementar aí, está de bom tamanho, né? Já dá para a gente explorar bastante. Então, até essa furação aqui, temos 573, daqui para cá isolamento térmico, e aqui 273. Muito bem. Entendido o problema, agora sim podemos passar para o resultado, né? Então aqui nós temos a apresentação, seja aqui na cor sólida, né, ou aqui T, a temperatura. O ponto quer dizer que esse domínio ele é dividido em pequenos pedaços, né, e para cada pedaço nós temos um valor de temperatura, né, que aí é a discretização do domínio. Então, quando a gente seleciona esse T aqui, né, ele vai mostrar que valor que é atribuído para cada pedaço aí, né. Aqui é o início da simulação no tempo 0, né. Após a convergência lá no tempo 3, a gente vai ter aí o desenvolvido, o gradiente, a distribuição de temperatura, e para cada quadrado a gente tem um único valor de temperatura, que é justamente o efeito aí da discretização. Para suavizar esse efeito da discretização, em vez de mostrarmos aqui o T, podemos mostrar aqui o ponto, né? Ele faz essa suavização aí, né? Então aqui fica bem evidente a diferença de um e de outro,